Hoje o nosso assunto será sistema de filtragem de ar de um motor de combustão interna. Embora seja uma peça em que as pessoas não dão tanta importância, o sistema de filtragem tem fundamental importância no funcionamento do veículo, garantindo um bom desempenho e economia de combustível. Meu nome é Marcelo Valério dos Santos, eu sou engenheiro automobilístico e professor da Escola do Mecânico. Bom, aqui nós estamos com o filtro de ar na mão. O filtro de ar, então, é composto pelo papel de filtragem, né, um papel especial, e pelo rebordo de vedação. Um erro bastante comum na instalação do filtro de ar é não fazer o encaixe perfeito do elemento no seu alojamento. No momento da instalação do elemento filtrante, nós devemos checar e garantir que o rebordo está devidamente instalado dentro da caixa do filtro de ar. Qualquer abertura alternativa provocará uma entrada falsa de ar no sistema, não sendo filtrado esse ar, e isso não é adequado para o funcionamento do motor. Então a rechecagem desse sistema é muito importante. A qualidade do filtro também é de fundamental importância, porque se o rebordo for extremamente endurecido, ele não vai ter uma boa aderência no seu alojamento. Não tendo uma boa aderência, ele vai deixar um pedaço sem acoplamento e esse pedaço sem acoplamento provocará uma entrada alternativa de ar. Um fator bastante importante também na qualidade do filtro de ar é sua granulometria. A granulometria é o tamanho dos furos de passagem de ar aqui desse papelão. Essa granulometria ela tem mais ou menos a dimensão de 1 micron, que é 1 milésimo de milímetro. Quando o filtro de ar não funciona corretamente e o motor consegue admitir partículas de dimensão muito grande, isso é muito prejudicial para o motor, porque partículas de grande dimensão e abrasivas, como poeira, areia, elas provocam um atrito demasiado nas peças que estão em movimento dentro do motor. Então, pistão, cilindro, casquilho são as peças que mais vão sofrer e isso diminui grandemente a durabilidade do motor. Por conta disso, elementos do filtro de ar que essa granulometria está fora da especificação permitem a entrada de particulados de alta dimensão. Esses particulados são extremamente prejudiciais ao motor. E o contrário também é verdadeiro. Quando essa granulometria ela está abaixo do especificado, isso provoca uma restrição à entrada de ar. O motor ele requer uma demanda de ar, mas essa demanda de ar é obstruída pelo fato do filtro de ar estar bloqueando essa entrada de ar. Isso vai provocar uma queda de desempenho e um aumento do consumo de combustível. Se a gente perceber no desenho do elemento filtrante, nós percebemos que é um papel especial em forma de sanfona. Essas sanfonas aqui são várias, né, dentro da estrutura, e elas são feitas em forma de sanfona exatamente para aumentar a área de filtragem de ar. Uma questão muito importante na qualidade do filtro de ar é comprar um filtro de ar que o fabricante tenha se preocupado em colocar o adesivo, que é impregnado aqui no papel. A função desse adesivo é não deixar o umedecimento do papel. Então, em situações onde você está andando numa condição de chuva, em que o motor capta muita umidade e entra pelo filtro de ar, se por acaso esse papel não for tratado, ele vai umedecer, ele vai impregnar um papel no outro e vai provocar uma obstrução da entrada de ar para o sistema. É muito importante também, no momento da reparação, dar uma atenção especial ao sistema de captação de ar do motor. No caso desse veículo, a captação de ar é feita embaixo do paralama. E por que embaixo do paralama? Porque essa captação de ar é feita de forma a que o motor admita ar fresco, mistura fresca. E mistura fresca significa moléculas de ar compactada. Se por acaso essa mangueira tiver qualquer tipo de fissura ou trinca, o motor vai estar captando um ar quente. Essa captação de ar quente significa ar menos denso. E ar menos denso diminui a potência do motor. Uma outra condição bastante importante a se considerar é se a caixa do filtro de ar não tem nenhum tipo de trinca. Qualquer tipo de trinca que, porventura, esteja presente na caixa, provocará uma entrada de ar falso, uma entrada de ar não prevista no projeto. E pós-filtragem,
e por conta disso o ar vai adentrar por essa fissura, não passando pelo elemento do filtro de ar. Então, sempre que for fazer manutenção, dê uma boa checada na caixa do filtro de ar em busca de trincas. É muito comum no mercado a compra de filtros esportivos, né? Filtros esportivos, eles não são homologados pela montadora. O objetivo de um filtro esportivo é aumentar a quantidade de ar que o motor aspira. Logicamente que para que isso aconteça, a granulometria é maior do que o previsto. Por conta disso, não se deve esperar uma boa filtragem, porque a própria concepção do filtro é que o motor admita mais ar. Então, o sistema de filtragem vai ficar comprometido. Agora, uma questão a se observar também é com relação à performance, porque o objetivo de se instalar um filtro esportivo é aumentar o rendimento. Só que não adianta aumentar a quantidade de ar que o motor admite se você não compensar isso também com combustível. Então, muitas vezes, essa alternativa vai sair pela culatra, porque o filtro esportivo vai possibilitar a entrada de mais ar, mas a quantidade de combustível que vai entrar para dentro do motor é a mesma do projeto. Por conta disso, a mistura vai ficar pobre. E em vez de você ganhar rendimento, você perde desempenho. Uma outra questão bastante importante a se observar são sistemas em que o filtro de ar ele é conectado por um mangote, um pedaço de mangueira, um trecho de mangueira para o acoplamento no motor, como é o caso do Honda i-VTEC. Nesse caso, o elemento filtrante está dentro dessa estrutura. Nós temos um trecho de borracha aqui para a entrada de ar no motor. E aqui nós temos uma abraçadeira. É muito comum essa abraçadeira não estar devidamente apertada e no caso do afrouxamento dessa abraçadeira, o ar encontrará uma entrada alternativa, não passando pelo sistema tradicional de filtragem. Um fator importante a se observar no momento da manutenção do filtro de ar é observar se na parte pós-filtragem a gente não observa nenhum tipo de impureza. A impureza tem que ficar do lado externo, né? Então esse lado aqui pode estar todo apretejado, não tem problema. Isso significa que o filtro funcionou. Mas se do lado de cá a gente observar que existem manchas, poeira na parte pós-filtragem, isso indica que o filtro que você está retirando não funcionou corretamente. Se eventualmente você não vai estar fazendo a troca do filtro de ar na operação de manutenção, muito cuidado na remoção e na observação se você não identifica nenhum tipo de avaria. No caso desse filtro, nós observamos que o rebordo já rasgou. Então, esse filtro de nenhuma forma pode ser reaproveitado. O período de troca do elemento do filtro de ar normalmente está associado à própria revisão do veículo, que pode variar entre 10 e 15 mil quilômetros. Normalmente, quando se vai trocar o filtro de ar, também já se vai trocar o óleo, o filtro de combustível e assim por diante. Uma questão muito importante a se observar é a localização onde você anda, como uma condição de ambiente rural, praia, região de mineradora, em que existe muito particulado em suspensão, o período de troca do elemento deve ser reduzido, porque a saturação vai ser antecipada. Se você gostou desse conteúdo, esse é um pedacinho do nosso curso de Mecânica Automotiva Completa. Se você se interessa por mecânica, venha nos fazer uma visita. Nós temos aqui curso de Mecânica Automotiva Completa, Elétrica e Injeção Eletrônica, Instalação de som e acessórios e Mecânica de motocicletas. O endereço está aqui embaixo e aqui também está nossas redes sociais. Canal da Peça. Facilitamos a vida dos apaixonados por mecânica. Procurando peças? Compre no Canal da Peça, o maior shopping de peças do setor automotivo. Conheça também o nosso blog e nossas redes sociais. E ainda os vídeos mais comentados da internet. O conteúdo mais completo do setor de reparação automotiva.